Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. De alguma maneira nós começamos a semana passada a falar acerca da mutualidade cristã como a base da comunhão. Ou seja, a Bíblia está repleta de uma série de mandamentos uns aos outros, em que nós somos desafiados a orar uns pelos outros, a amarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, mas também naquilo que não devemos ter uns pelos outros, a não termos inveja. E eu já disse a semana passada, eu vou dizer, eu gosto mesmo desse, a não nos mordermos uns aos outros, também está na Bíblia, ok? Havemos de lá chegar, mas há um propósito, é que a igreja tem tudo que ver com a comunhão que nós temos com o Pai, mas tem muito que ver com a comunhão que temos uns com os outros. Amém? É esta comunhão na horizontal e na vertical que vai de alguma maneira levar o mundo a crer que Jesus foi enviado pelo Pai e que nós temos o mesmo Pai e temos Jesus Cristo como o nosso irmão mais velho. E há uma coisa extraordinária nas Escrituras, irmãos. Sabem o que é extraordinário? É que a Bíblia chega ao ponto de dizer que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Amém? Ele não tem vergonha. Nós não somos perfeitos, nós falhamos, mas Ele não tem vergonha de nós. A Bíblia apresenta-nos Jesus como o Filho de Deus e apresenta-nos Jesus como o único Filho de Deus. Deus deu o seu único Filho. E há um momento em toda a história, de alguma maneira retratado lá também no profeta Isaías, Jesus disse: eu estou disposto a ir. Estou cansado, entre aspas, de ser filho único. Quero ter irmãos. Não há possibilidade de eu ter irmãos. Porque uma das características de Jesus é que Ele é eterno, Ele não tem princípio nem fim. Tudo o que fosse criado já fugia ao princípio. Então é por adoção. Mas para isso era necessário que Ele morresse por nós. E Jesus morreu por nós. E nesta noite Ele está muito feliz porque nós somos os seus irmãos. Quantos podem dar graças a Deus? Amém? Pelo nosso irmão mais velho, mas também pelos outros irmãos que estão aí ao vosso lado. Consegue dar graças a Deus por eles? Amém? É que a boa notícia é que Jesus não morreu apenas por si, mas morreu por nós, e não apenas por nós, mas por toda a humanidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou agora recapitular, os irmãos sabem que vai ser um estudo em sequência ao longo de diversas semanas, mas nós terminamos com o maior relato que nós encontramos na Bíblia do que é uma igreja a viver em comunhão, que é a igreja primitiva lá no livro de Atos, lá no capítulo 2. Nós não vamos ler agora esse texto, ou não vamos reler esse texto. Como nós vimos, a comunhão baseia-se numa relação entre pessoas e manifesta-se de diversas maneiras, porque a mesma é prática. Irmãos, quando falamos do que é ter comunhão, é mais fácil identificar do que definir. Porque o maior perigo da definição é que nós podemos ter o conhecimento do que é viver em comunhão e não vivermos em comunhão. Irmãos, é por isso que não é pela quantidade de rosas que o marido lhe oferece.
Alguns agora se calhar arranjei um problema. E eu estou bem porque a minha esposa não gosta de flores. Como ela não gosta de flores, então quando eu não lhe dou flores não há problema. Não é? Ok. Agora os irmãos vejam uma coisa. Às vezes quando nós olhamos, irmãos, é tão bonito. Quando nós vamos dar uma volta, passear aqui na zona ribeirinha, e de repente vemos um casal já com muita dificuldade em andar, mas com as suas mãos dadas. Eles não precisam dizer que se amam. É isso que nós somos desafiados como igreja. Mais do que sermos desafiados a cantar que nos amamos com o amor do Senhor, é nós nos amarmos na prática. A união que nós temos com Cristo faz com que nós sejamos membros uns dos outros. Romanos no capítulo 12 e no versículo 5, e nós vamos ler vários versículos. Romanos capítulo 12, versículo 5 diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Não há volta a dar, irmãos. Não, você não conseguirá ser um corpo só com Cristo. Você é um corpo com Cristo, juntamente com outros irmãos. Irmãos, esta é a realidade. E eu dou graças a Deus que nós não escolhemos o que somos. É Ele que coloca no corpo. Um é olho, outro é pé, outro é braço. Cada um é o que é. Irmãos, e também não tem que ver com aquilo que nós somos, mas com aquilo que Ele é. Ninguém consegue ver os laços que nos unem, contudo podem constatar as manifestações externas dessa relação. A mutualidade ou a reciprocidade é a forma mais prática de expressarmos a nossa comunhão cristã. Os mandamentos recíprocos indicam as nossas obrigações mútuas e as oportunidades que temos para expressar a vida que desfrutamos em comum. Irmãos, se nós pensarmos que vamos ter que levar as cargas de alguém, se calhar vamos dizer isto é um mandamento muito pesado. Mas se nós pensarmos que em algum momento alguém vai levar as nossas cargas juntamente connosco, então nós vamos entender que às vezes estamos de um lado, às vezes estamos do outro. Irmãos, às vezes estamos do lado em que nos alegramos com quem se alegra, às vezes estamos do lado em que alguém se alegra com aquilo que nos causou alegria. Ou irmão, se às vezes temos que perder tempo para chorar com alguém que está a chorar, em algum momento alguém vai chorar connosco. E é tão importante nós entendermos isto, e isto é que é ser igreja, e isto é que revela quem Cristo é em nós, e isto é que revela que nós temos por Pai aquele que é o Criador de todas as coisas. Mutualidade é um estilo de vida que retrata os mandamentos bíblicos a respeito do que devemos fazer uns aos outros e do que devemos evitar. Sobre estes mandamentos, que falaremos individualmente mais à frente, a relação entre comunhão e mutualidade é causa e efeito. Se existe comunhão, ela é expressa pela reciprocidade. Se há comunhão, então, irmãos, nós entendemos isso de uma maneira muito clara. Irmãos, eu oro a Deus para que a igreja consiga viver numa intimidade de tal forma, mas de tal forma, em que nós nos possamos conhecer uns aos outros, que sem abrirmos a nossa boca, o nosso irmão e a nossa irmã já consegue perceber se nós estamos alegres ou tristes. Sabe qual é que é um dos graves problemas da igreja? Eu um dia estava a falar com um irmão e ele disse-me algo, e eu agarrei a ideia e vou tentar trazer esta figura para os irmãos entenderem
Porque é que às vezes nós temos dificuldade em nos conhecermos uns aos outros? Por norma, a igreja elas têm esta disposição. Então nós passamos a maior parte do tempo a ver as costas de alguém. Quem está na primeira fila tem mais sorte. Mas não é verdade, irmãos. A maior parte do tempo que nós passamos juntos, passamos a ver as costas de alguém. Não olhamos para o lado porque não nos queremos distrair, não olhamos para trás porque também não queremos ver o que é que se está a passar, ok? Olhamos para a frente e vemos costas. É por isso que às vezes, quando vamos na rua, a única forma de nós conhecermos um irmão e chamarmos é quando o vemos pelas costas. Conhecemos melhor as costas do que o rosto. Não sei se já vos aconteceu estarem no supermercado, verem alguém no fundo do corredor e perceberem logo quem é. Porque nós habituamos-nos a ver as costas, a ver o penteado. Ok? E nós olhamos e conseguimos identificar. Mas, irmãos, nós precisamos aprender, irmãos, a olhar olhos nos olhos uns dos outros. Olha, irmãos, quando a Bíblia fala, por exemplo, de perdão, eu vou ensinar aos irmãos, não é nada novo, mas vou ensinar um teste. Se o irmão não consegue ou a irmã não consegue olhar nos olhos de alguém, então você precisa ir aos pés do Senhor e pedir que o Senhor ajude a perdoar. Irmãos, nós podemos discordar, mas nós precisamos aprender a olhar nos olhos uns dos outros. Sem medo, sem receio, sem vergonha. Irmãos, e quando nós... Irmãos, mas às vezes nós nem sabemos porquê e olhamos nos olhos do nosso... Temos dificuldade em olhar e às vezes até nem nos apercebemos o porquê e nós temos que ir aos pés do Senhor. Porquê é que eu tenho tanta dificuldade com aquele irmão? Porquê é que eu tenho tanta dificuldade com aquela irmã? Senhor, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me, Deus, a conseguir olhar olhos nos olhos. Irmãos, a mutualidade é o coração do ministério da igreja. Da mesma forma que o coração afeta todo o nosso corpo, a falta de mutualidade expressa na prática da comunhão, afeta todos os departamentos, todos os ministérios e todas as ações da igreja. Irmãos, a falta de comunhão, a falta de mutualidade, de cuidado de uns para com os outros, afeta tudo na igreja. Irmãos, nós precisamos ter o cuidado. Nós servimos juntos. Mas não é no mesmo departamento. Pois, não é no mesmo departamento, mas servimos ao mesmo Deus. Mas são coisas completamente diferentes. O meu trabalho, o meu serviço não tem nada a ver com o serviço do outro. Ok, e depois servimos o mesmo corpo. Tem tudo que ver com ele e tem tudo que ver conosco. Por isso Jesus disse em determinado momento: olha, uma das coisas que nós fazemos no culto é ofertar. Culto sem oferta não é culto. Ok? Mas não é o mais importante. Deus quer o nosso coração. Mas nós precisamos também de suportar as despesas da igreja, normal. E fazemos. O que é que a Bíblia diz sobre isto? O que é mais importante é a tua oferta ou é a relação com o teu irmão? Tão prático, não é? Trazes a tua oferta para dar e tu de repente apercebes-te de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti ou tu tens alguma coisa contra um irmão. Deixa lá a tua oferta junto ao altar. Vai reconciliar-te com o teu irmão. Irmãos, eu acho que está claro pelas Escrituras que ser igreja tem muito que ver com a nossa relação com o Pai, mas tem muito que ver com a nossa relação uns com os outros. Tudo o que somos e tudo o que fazemos afeta-nos positivamente ou negativamente.
descrevendo a igreja em termos do seu alvo e dos ministérios que contribuem para o objetivo principal da igreja. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Um irmão ou uma irmã vai ler este versículo. Amém? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, então nós precisamos entender que o propósito de tudo o que fazemos na nossa vida e tudo o que fazemos como corpo, como igreja, é glorificar a Deus. As coisas mais simples. As coisas mais simples. Tudo tem que ser feito para a glória do seu nome. Tudo, sem exceção, o que fazemos, individualmente ou como corpo, deve ser feita para a glória de Deus. Irmãos, a Bíblia chega ao ponto de dizer que até o comer e o beber deve ser feito para a glória de Deus. Coisas tão simples. Coisas que nós fazemos de uma maneira tão rotineira. Comemos quando precisamos e quando não precisamos. Coisas que já fazemos muitas vezes, irmãos, já passamos aquela fase em que tiveram que nos ensinar a levar o garfo à boca. Ou a colher. Já passamos essa fase. Já fazemos aquilo de olhos fechados. Às vezes corre mal, mas... depois sujamos-nos e... Mas é tão interessante, irmãos, nós percebermos isso. As coisas mais simples da vida têm que ser feitas para glorificar o nome daquele que é o Senhor da igreja, daquele que é o Senhor da nossa vida. É por isso, irmãos, quando estamos aqui, irmãos, é verdade, eu estou a pregar, ensinar nesta noite os irmãos, mas eu estou a fazê-lo diante de Deus. Isto tem que ser feito para a glória de Deus. Aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que abriram a porta, aqueles que limpam a casa, aqueles que irão levantar a oferta, aqueles que oraram, aqueles que vão ministrar de uma ou de outra forma, aqueles que vão servir na livraria, os que estão na projeção, os que estão na mesa de som, tudo tem que ser feito para a glória daquele que nos salvou. Tem que honrar a Jesus Cristo. É por isso que, irmãos, não serve qualquer coisa. Não pode servir qualquer coisa. Porque nós estamos a servir ao Deus perfeito. Tudo. A base, os alicerces da igreja é Cristo. E ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz: veja cada um de vós como edifica. O fundamento é sólido, mas veja cada um de vós como edifica. Glória ao nome do Senhor. Há algumas características que nós vamos ver de ministérios que se aplicam ao serviço na igreja. Sempre que nós olhamos para as Escrituras, o tempo está a passar, eu vou embora tenha aqui várias referências, eu não vou lê-las todas. Irmãos, alguma coisa que nós nos apercebemos nas Escrituras: em todas as igrejas locais havia diversas pessoas a servir. Havia diversas pessoas na liderança. Igreja não é coisa de uma pessoa só. Quando nós achamos que não precisamos de ninguém, então nós estamos a falhar no propósito. Porque nós precisamos uns dos outros. Porque quando eu acho que posso fazer tudo sozinho, então a minha tendência é desvalorizar o serviço do meu irmão.
Porque eu faço melhor. E então eu não preciso dele. E então ele só vai fazer quando eu não posso. E porque eu não pude e ele fez, eu ainda vou criticar o que ele fez. Porque eu sou melhor. Porque eu não preciso de mais ninguém. Porque tudo se resume a mim. E eu quero vos dizer, só há uma pessoa que é imprescindível na igreja. Jesus Cristo. Há uma série de gente que pensa, se não for eu, a igreja acaba. Não. Deus tem muito gosto em contar consigo, Deus tem muito gosto em contar comigo, Deus quer contar com todos, mas imprescindível, só o Senhor. Precisamos ser dignos de servir como exemplo aos outros. Precisamos ser responsáveis no que fazemos. E todos aqueles que têm o privilégio de em algum momento liderar algum departamento são instrumentos que Deus usa para preparar todos os cristãos para a obra do ministério. Irmãos, liderança é responsabilidade. Responsabilidade de conseguir transmitir a outros para que quando nós, por alguma razão, em algum momento, deixarmos de poder trazer essa utilidade à igreja local, onde estamos, por várias razões, ou porque o Senhor nos chama à sua presença, ou porque a vida nos leva a outro lugar, e eu espero que não aconteça, ou porque nós falhamos e tivemos que parar, ou paramos, ou afastamos-nos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que dia após dia nós precisamos estar a formar pessoas. Mas o apóstolo Paulo diz isto a Timóteo: o que de mim recebeste, transmita a outros. Ensina a outros para que eles possam depois ensinar a outros. Tem tudo que ver com isto. Vamos ler este texto. Este é fundamental. Efésios 4, 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13. Os irmãos ainda estão cá? No corpo eu sei, no espírito e na alma também? Ok. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Já vamos avançar. Ou seja, deu ministérios diferentes, e aqui o texto especificamente está a falar sobre estes ministérios dados por Cristo à igreja. Mas eu gostaria que nós pudéssemos entender isto num sentido mais amplo dos mais diversos ministérios, seja um professor de escola dominical, seja quem ministra no louvor. Deus dá pessoas à igreja, amém? É Ele quem dá. Vamos continuar. Querendo o aperfeiçoamento, então Ele dá para quê? Para que através daqueles que Ele dá, outros membros do corpo sejam aperfeiçoados. Esse é o propósito. E aperfeiçoados para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Ele dá homens, Ele levanta mulheres para servirem nos mais diversos departamentos, querendo que eles possam despertar noutros, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, possam despertar outros para servirem com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Irmãos, os tempos passam e as novas gerações podem servir de outras maneiras, usarem outras ferramentas, outros instrumentos, mas irmãos, princípios que vamos aprendendo uns com os outros. Olha, um princípio muito simples, que cada vez se vai perdendo mais. O princípio da pontualidade. Ok?
Sabe que nós transmitimos isto uns aos outros? Pais. Estão aqui pais? Ok? Pais de crianças pequeninas, estão cá ainda? Em idade escolar? Quando eles vão para a escola, se eles se atrasarem, vocês deixam-nos atrasar, não é? Não faz mal, se não chegares à hora, chegas 5 minutos depois. É isso que os pais fazem? Não, pois não. Tu não me apareças aqui com uma falta. Okay? Alguns estão-se a lembrar, é quando os pais lhe diziam isto. Okay? Então é tão interessante nós percebermos isto. Há um zelo quase por obrigação. Quando nós vamos para o trabalho, sabemos que a pontualidade ela é algo que é importante. Para não sermos penalizados, porque em alguns lugares há até prémio pela assiduidade e pela pontualidade. Nós queremos chegar a horas e fazemos tudo para chegar a horas e levantamos-nos cedo e fazemos tudo e contamos com os imprevistos e contamos com o tempo para estacionar o carro e contamos. Porque não podemos chegar atrasados. Mas se naquilo diz respeito à igreja, ao culto, ao serviço, ao testemunho, ao ensaio, em que estamos com outros numa hora marcada, se eu chegar 5 minutos atrasados, eles esperam. Irmãos, estão a ver como nós passamos uma informação? Os irmãos, imaginem, pensem no que eu vou dizer. Se você, por norma, e eu acho que os irmãos vão sendo pontuais, se os irmãos, por norma, chegam 10 minutos atrasados, vai ser normal que os vossos filhos, daqui a algum tempo, quando vierem ao culto, cheguem 20. Porque foi isso que eles aprenderam. Estão a ver como uns aos outros tem que ver com sermos exemplo uns para com os outros? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E ainda ao versículo 13. Até que todos, digam lá comigo, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Já alguém chegou a esta medida completa da estatura de Cristo? Então, irmão, significa que nós ainda precisamos de continuar a crescer. E para crescer, nós precisamos que alguém nos ajude a crescer. Eu espero nesta noite estar-vos a ajudar a crescer. E eu espero que os irmãos me ajudem a crescer. E a ideia é esta. Nós não estamos no corpo apenas para ser servidos, mas para servir. Nós estamos no corpo para dar o nosso contributo para que o corpo seja edificado, para que outros venham ao conhecimento da verdade. Oh, irmãos, e é tão bom quando nós nos apercebemos de alguém que ganhamos para Jesus, a quem nós começamos a ensinar a Escritura, a quem nós começamos a ensinar os princípios básicos da Bíblia, a quem nós ensinamos os princípios básicos do que é ser cristão. E de repente, irmãos, fomos tão bons professores na vida dessa pessoa que ela já nos ultrapassou e nós já estamos a aprender com ela. Irmãos, porque muitas vezes isto acontece. Irmãos, e isso não deve ser, agora é tudo ele. Não! Irmãos, perceba assim, se agora é ele, louvado seja o Senhor, porque eu dei o meu contributo para que ele chegasse onde chegou. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, tudo
tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Olha, os irmãos podiam estar aí no lugar todos a dormir. Irmãos, eu tinha que pregar com o mesmo entusiasmo e com o mesmo ânimo, porque Jesus está aqui. Quando nós nos estamos a servir uns aos outros, nós estamos a servir como se estivéssemos a servir ao Senhor. Sabe o princípio de, quando tive sede, deste-me de beber. Mas quando é que isso aconteceu? Eu não me lembro disso. Tinha fome e deste-me de comer. Eu não me lembro disso. Olha, fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, irmão, entenda isto. Tudo o que nós fazemos no corpo de Cristo, servindo uns aos outros, temos que fazer como se estivéssemos a servir ao Senhor. E os irmãos que estão no culto não percebem nada de música, portanto serve qualquer coisa. Não serve qualquer coisa, porque se alguém percebe de música é o Senhor, e Ele também está no culto. Tudo, irmãos, tudo. Então, irmão, eu não me apetece nada, eu não sinto que sou recompensado, eu não sinto que os irmãos apreciam o meu empenho ou o meu serviço. Não se preocupe, nós servimos ao Senhor. Versículo 24, ainda não me habituei ali sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, digam lá comigo, a Cristo o Senhor servis. Amém? Olha, irmãos, o Senhor chamou-me para vos servir, e eu vim, e estou aqui para vos servir, mas estou aqui para servir ao Senhor servindo-vos. E é isso que faz toda a diferença, irmãos. A recompensa vem do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Todo o corpo em Cristo deve servir ao Senhor. 2 aspectos, rapidamente, do ministério que cada cristão deve desempenhar. Ministérios internos, servindo-nos uns aos outros, e ministérios externos, servindo aqueles que ainda não têm vida espiritual. E nós precisamos entender isto. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Este texto está lá em 1 de Pedro 4:10. É tão interessante, irmãos, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é que significa? A graça de Deus se manifesta de formas tão diferentes. Deus dá-nos dons, talentos, capacidades. Deus criou-nos todos diferentes uns dos outros, com habilidades diferentes. Irmãos, uns cantam bem, outros cantam não tão bem. Outros cantam assim. Outros são bons a cantar no Espírito. Mas, irmãos, escuta, irmãos, se todos fôssemos mão, onde é que estaria o pé? A igreja precisa da multiforme graça de Deus. E a multiforme graça de Deus se manifesta em pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com dons diferentes, para juntos edificarmos o corpo de Cristo. Quando falamos de ministérios internos, irmãos, eu vou apenas passar para mencionar. Alguns são desvalorizados, mas são tão importantes. Ministério de oração. Talvez o ministério mais oculto, que não se vê, mas fundamental. Não tenha dúvidas que aquilo que nós somos hoje é primeiramente fruto da graça de Deus, mas também é fruto da graça que Deus concedeu a alguns de serem intercessores por nós. Muitos filhos estão ainda nos caminhos do Senhor
pelo exemplo, pelo testemunho, mas pelas noites, pelos momentos em que os seus pais dobraram os seus joelhos. Alguns podem estar a pensar, então eu falhei porque os meus filhos não estão no caminho do Senhor. Não. Por mais que nós façamos, há uma responsabilidade pessoal. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. E nós precisamos orar. O ministério do louvor, da adoração. Poderíamos adorar sozinhos. Podíamos. Irmãos, os irmãos não imaginam. Eu, como presidente do Lar de Tânia, agora a viagem é um bocadinho mais curta, mas quando eu vinha de Viana do Castelo até Vendas Novas, e às 9h30 já estava em Vendas Novas, muitas vezes saía de casa por volta das 4h30 da manhã, os irmãos não imaginam os concertos que eu fiz dentro do meu carro. Eu ali sinto-me à vontade para cantar. Irmãos não imaginam. Se calhar os anjos que cantam bem, pelo menos diz que cantam bem, eu acredito que sim. Eu acho que eles punham assim não eram os fones, eram os tampões. Mas irmãos, porque aquilo às vezes, olha, há mensagens que eu fiz nessas viagens. Eu no carro sozinho a pregar, eu imagino, quem passava dizia. Agora não, que a gente já não precisa ter o telefone ou o telemóvel, não é? A gente já vai... Porque antigamente, irmãos, quando alguém passava na rua a falar assim e não sei o quê e tal, nós... Era ou não era? Hoje não, já vai tudo com o auricular e tal. A gente hoje até... Ok. Irmãos, nós precisamos entender, irmãos, louvar a Deus, irmãos, adorar a Deus. É algo que nós precisamos fazer, é muito interessante, fantástico, mas o Senhor deseja que o seu povo se reúna para adorar. Precisamos ter o cuidado que outros interesses ou circunstâncias não nos levem a deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Porque, irmãos, hoje em dia há muito esta ideia de que nós não precisamos de um corpo físico, uma igreja local, para sermos igreja, mas nós precisamos, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Ministérios de edificação. O cristão segue o exemplo dos mais experimentados na fé e torna-se discípulo. Através dessa aprendizagem, juntos aplicam as Escrituras e a sua maneira de viver. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para... irmãos, o culto tem que ver com edificação. É para a glória de Deus, mas é para o bem uns dos outros, o bem comum. Se eu saio do culto... Irmãos, um irmão vai testemunhar, vai partilhar, e o culto foi tão bom, e nós às vezes, os irmãos compreendem, nem sempre vimos com a mesma disposição. Certo, irmãos? Às vezes estamos na casa do Senhor, mas ou porque estamos cansados, ou porque estamos preocupados. Irmãos, a nossa disposição não é a mesma, não é sempre a mesma. E isso afeta no resultado, muitas vezes, do culto. Mas quando eu saio deste lugar, irmãos, eu até posso dizer assim, olha, uma vez aconteceu-me algo, irmãos. Eu preparei uma mensagem e disse, esta é que é. Eu estava tão animado, tinha ensaiado no carro. Eu estava tão animado com a mensagem, aquilo fluía tudo tão bem, os pontos todos e tal. E eu disse, irmãos, eu vou começar a pregar no domingo e aquilo vai ser fogo. Comecei a pregar e, irmãos, embrulhei-me todo nos apontamentos. Cheguei ao fim do culto, eu já nem queria cumprimentar ninguém, eu só queria ir para casa. Eu só pensava assim, lá vão os irmãos dizer, tanto tempo no instituto para depois fazer isto. E eu, irmãos, está a ver, nem sempre nós conseguimos expressar de uma forma prática, irmãos, o melhor que nós nos preparamos. Nem sempre as coisas acontecem como nós ensaiamos.
Irmãos, bem-vindo ao clube, somos imperfeitos, somos humanos. E eu só queria ir para casa, nem queria. E de repente ouço um irmão dizer: pastor, preciso falar consigo. E eu disse: pronto, há sempre um irmão ou uma irmã assim mais disponível para dizer: pastor, não pode ser assim. Não foi isso que aconteceu. O irmão vem ter comigo e diz: olha, pastor, o irmão não sabe como é que eu estava. O irmão não sabe o quão importante foi esta mensagem, aquele versículo, aquele pensamento, o que o irmão disse. O irmão estava a falar para mim e Deus transformou a minha vida. Porque, irmãos, é Deus quem faz. E até nas nossas imperfeições Ele é capaz de fazer coisas boas. Quando falamos de ministérios externos, estamos a falar de evangelização, estamos a falar de compaixão. Seguindo o exemplo de Jesus, precisamos demonstrar compaixão pelos pobres, compaixão pelos necessitados. Ele nos enviou assim como foi enviado pelo Pai. Precisamos ser luz e sal, que Jesus foi enquanto esteve na terra. Necessitamos ser uma igreja que não se esconde, assim como não é possível esconder uma cidade edificada no monte. Uma igreja que não se esconde. Uma igreja que não se esconde. Irmãos, esta cidade, este Sotavento Algarvio, necessita de uma igreja que não se esconde.